Boa noite, minhas irmãs, meus irmãos. Que Deus nos abençoe ainda uma vez. Eu quero, acima de tudo, agradecer a oportunidade do recomeço. Eu estive distante por causa de problema na vista, né? Eu tive uma infecção ocular, mas já está tudo em paz novamente. Que Deus nos abençoe a todos, que consigamos nós levarmos o nosso trabalho adiante. Boa noite, Daniela. Tudo bem contigo e todos aí? Nós vamos em oração para iniciarmos o nosso aprendizado de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos, Pai, as nossas dívidas, em medidas iguais a que perdoamos as dívidas do próximo. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória por todo sempre. Assim, Jesus, agradecidos, nós damos por aberto o nosso aprendizado nessa noite. E o nosso título desta noite é Quem tenta o suicídio sem consumá-lo é candidato à recidiva. E o que quer dizer recidiva? Recidiva é o reaparecimento de uma doença, de um sintoma ou condição de saúde após um período de melhora e até cura completa. E aí aquele problema volta, comumente conhecida como recaída. É muito comum no contexto oncológico a recidiva, né? A pessoa entra em remissão e faz o tratamento com o câncer e dali a um tempo o câncer volta no mesmo lugar que ele estava atuando, né? Ou ele entra numa espécie de metástase, espalhando-se pelo corpo. No sentido figurado, a recidiva pode descrever a repetição de um comportamento ou de um ato funcionando como reincidência. E isso acontece muito com aquele que tenta o suicídio, né? Porque o processo de suicídio tem muitas características da obsessão. E o suicida normalmente é desconhecedor do problema da obsessão, do problema espiritual. Boa noite, Mauro, tudo bem contigo? E o fato desse desconhecimento alimenta a vontade de recair, alimenta a vontade de suicidar. E é o que torna esse processo de recidiva, como é que eu digo para vocês, com valor preocupante. Preocupante, porque às vezes consegue-se conversar com a criatura que está tentando suicídio, explicar uma série de coisas a ela, e ela recua. Mas ela recua do ato em si. Ela não recua do pensamento. O ideal seria que,
se nós pudéssemos descobrir qual é o pensamento que alimenta a vontade de suicidar. Porque aí poderíamos dialogar com a criaturinha a respeito da sua atitude. Boa noite, Maria Gomes, tudo bem? Para tentar tirar de sua cabeça, de sua consciência, essa atitude que vai levá-lo a dores morais, éticas, sem precedentes, sabe? E o que a gente tem que ter sempre em mente é que o suicida é um necessitado. É um espírito necessitado. Necessitado de quê, Ademário? Necessitado de esclarecimento, necessitado de conhecimento, necessitado de que alguém o estimule a desenvolver a coragem de viver. Porque quando nós estamos vivendo acuados, como no caso do suicida, um pensamento obsessivo, é preciso ter coragem. Coragem para enfrentar aquilo e abandonar essa ideia de suicídio, porque só vai trazer, Liette Palhares, boa noite, só vai trazer consequências ruins. Neste como é que se diz, espetáculo trágico do suicídio, tem um que assume gravidades e constrangimentos maiores, quando crianças que ainda não dispõem do discernimento optam pela aberrante decisão. E nós sabemos que tem esse tipo de comportamento. Então, vejamos aqui. No caso da recidiva ainda, né? Sentido figurado que repete, que dá definição à repetição, né? Nós observamos uma coisa. Se nós fizermos uma comparação com as hortaliças e frutas, né, que foram podadas antes do tempo, o que nós vamos perceber? Que essas frutas, essas hortaliças, perdem a qualidade nutritiva, perdem a saúde vital, né? É a mesma coisa, sabe, que nós, fazendo essa comparação, vamos perceber a fraqueza daquele que tenta o suicídio, a fraqueza moral, a fraqueza existencial. Alguma coisa o incomoda tanto que ele não tem coragem de viver. E depois nós vamos ver mais tarde aqui que, até por influência espiritual, ele vai ser fortalecido na ideia de tirar a vida do próprio corpo. E às vezes leva sucesso nisso, né? Causando, como todos nós podemos imaginar, né? Causando dores, sofrimentos, constrangimentos, né? Porque imagina uma família cujo membro, seja ele qual for, pai, irmão, tia, suicida. Sempre causa aquela impressão de que algo está errado nessa família. E às vezes não é isto. Às vezes é a pessoa que tentou suicídio, que teve sucesso com esse suicídio, que trazia em si esse mal-estar, e não a família em si. Agora, é claro, nós vamos ver, por exemplo, no caso das crianças que tentam o suicídio, que onde é que elas estão? Elas estão em lares desajustados.
famílias desorganizadas, no sentido moral, no sentido espiritual, sabe? Família que não tem um olhar sequer para a imortalidade. O que dizer, então, da eternidade? Então, família ainda muito concentrada nos efeitos da materialidade que nos envolve. E aí não prestam atenção no estado psicológico, no estado espiritual dos seus filhos. E isso, o que acontece? Essas próprias famílias acabam jogando as crianças, acabam colocando as crianças num processo de agressividade, em jogos fortes, jogos de relacionamento, que a sociedade brinda, né? E acaba com a infância da criança. A criança, enquanto espírito, já é necessitada. Ela precisa do carinho do pai, ela precisa do carinho da mãe, da segurança do pai, das benesses que a mãe pode lhe oferecer. Benedita Palhares, boa noite. Benedita Aparecida, desculpe, não é Benedita Palhares, não. Dênia Crepaldi, boa noite. E a vida da criança, famílias que vivem brigando entre si, pais e mães, irmãos, né? Por N razões, e ninguém, nenhuma parcela na verdade. As crianças ficam nesse jogo maluco de quem manda, quem pode, quem grita, quem faz, quem desfaz. E o que acontece? A criança perde o brilho de viver, ela se frustra com seus parentes e vai se desgastando espiritualmente. E aí ela começa a concluir por sua conta e risco que ela não é bem-vinda naquele ambiente. É onde ela tenta o suicídio, porque ela vai se sentir vazia, desprotegida, sabe? Ela vai se sentir desprotegida olha que beleza aqui, do afeto que alimenta os centros vitais de energia e beleza. A afeição que nós dedicamos aos nossos filhos, essa afeição alimenta os centros vitais de energia e beleza da criança. Vence sem rumo. Quando elas não conseguem isso, quando não lhes é oferecido isso, elas se veem sem rumo, fugindo desditosas pela porta mentirosa do suicídio. Porque a fuga pelo suicídio é a maior mentira que nós podemos contar a nós mesmos, sejamos crianças ou adultos, né? Por isso que é importante, por exemplo, a criança, quando ela é elogiada de maneira criteriosa, de maneira inteligente, de maneira amorável, na sua infância, elogiada por sua aparência, por seu desenvolvimento de inteligência, elas adquirem autoestima saudável, firmando suas estruturas psicológicas para o bom desenvolvimento da sua evolução. É por isso que, às vezes, até em famílias com parcos recursos materiais, e as crianças vivem felizes. Porque tem no coração da mãe, tem no coração do pai o apoio, o amparo, a verdade. E aí, independente das privações que elas passam, elas conseguem superar isso, entendeu? Então é importante que pais, mães, né, tios, dá licença um pouquinho, consigam trabalhar esse lado de olhar com mais carinho, com mais leveza, com mais espiritualidade para a criança
em seu derredor. Que pode ser sua filha, seu filho, que pode ser seu sobrinho, sabe? Até, diz os amiguinhos de outras famílias, olhar, o olhar espiritual. Nós não devemos olhar as crianças apenas então somente como filhos, mas como espíritos recém-chegados, espíritos que nós não lembramos, obviamente, né? Nós não lembramos de quando os conhecemos, de quando nos relacionamos com eles. Mas por que é que eles vieram para os nossos lares? Por razões de afinidade moral, afinidade espiritual, né? Por compromissos que nós arrumamos com esses espíritos, né? Eu conheço alguns casos em que a moça ficou feliz da vida que engravidou e dali a alguns tempos nem chegou a dar à luz, nem o tempo normal, os 9 meses, e perdeu a criança. Aí chora, descabela, sabe? Às vezes até pragueja contra Deus, mas esquece, porque nós estamos na lei do esquecimento, de que um dia, sentados ante os nossos protetores, ante os nossos orientadores, nós nos comprometemos a trazer esse ou aquele espírito. E trazemos. Aí ele desencarna, porque faz parte do seu processo de aprendizado. Depois, numa outra gravidez, ele vai voltar. Agora, quando é o suicida, isso vai criar dificuldades de tempo, como é que se diz, de cura. Porque Deus não desampara ninguém. Todos nós sabemos disso. Então, às vezes, o suicida não carrega uma culpa em si. Ele não está suicidando porque ele cometeu um crime. Porque ele está fugindo de ser julgado por esse crime. Ele está insatisfeitíssimo com a vida. Por motivos que ele nunca explica. Né? Porque talvez se explicasse, seria ajudado. Mas, ao mesmo tempo, ele se acovarda diante dos motivos que ele tem para suicidar. Ah, se eu falar isso para o meu pai, se eu falar isso para minha mãe, eles vão falar um monte para mim. Observa como é complicado a gente entender a alma do suicida. E é por isso que Jesus disse, né? Não julgueis para não serem julgados. Porque com a arma que julgardes, também será julgado. Né? Porque o que vai no escaninho? Boa noite, Noa, tudo bem com você? Que Deus te abençoe, Noa. Noa é meu bisneto, viu, gente? O que vai na alma do suicida? Nós sempre vamos questionar isso e dificilmente vamos alcançar uma resposta plausível. Né? Porque tem um detalhe que nós precisamos analisar, estudar, entender, para poder chegar perto da necessidade daquele que tenta o suicídio. Né? Porque a maioria dos suicidas do passado, né, eles renascem com a impressão do gesto anterior, o gesto de vida passada, né, aquelas impressões. E porque, nesse momento, estão desarmadas na sua quase totalidade de equilíbrio. Olha o detalhe, equilíbrio. Vendo e ouvindo os dramas que os envolvem através da vida dos adultos que não respeitam essas crianças. Porque nós sabemos que, infelizmente, tem pais, tem mães que
envolvidos também com vícios, envolvidos também com como é que diz, com desequilíbrios, não respeitam seus filhos. E a criança, como eu já disse aqui há um tempinho atrás, a criança se ressente disso. Ela começa realmente a imaginar que ela não aceita. A mãe não ama, por que ela vai ficar fazendo aqui? O pai não a ama, por que ela vai ficar fazendo aqui? E às vezes ela tem um olhar de amor tão significativo, tão grandioso para os seus pais, que ela não consegue entender por que esses pais não gostam dela. Por que não se preocupam com ela, não lhe dão amparo, proteção, segurança, né? E essa falta de respeito dos pais, dos adultos em torno dela, levam a repetir o ato infeliz. E aí, todos nós sabemos, ou pelo menos imaginamos, o tombo espiritual nas refregas de dor, que posteriormente terão que estarão de volta a expiações dilaceradoras. Então, o espírita, né? A gente vai lá no Evangelho, a missão dos espíritas, para entendermos que a nossa missão é grandiosa. Ela é profunda, é abrangente, e que nós temos que aperfeiçoar, que aprimorar. Aprimorar o quê? Aprimorar recursos para ajudar essas pessoas. Para que amanhã a gente desencarne e encontre alguém que estava aqui do nosso lado e que suscitou. E aí? É como um caso que eu já contei para vocês aqui, né, do homossexual, que o dirigente espírita não quis que ele atuasse na casa espírita, porque ele era homossexual. Agindo com preconceito, agindo com o separativismo desnecessário. Esse homossexual veio a desencarnar, volta no centro, e o dirigente era vidente. Eles ficam frente a frente, e o homossexual fala para ele: e agora? Eu posso trabalhar? Então, a vida vai nos trazer a lição certa no momento certo. Agora, quem tem que se preparar para ela somos nós. E o Espiritismo nos traz todo o discernimento, além da matéria, além dessa vida que nós estamos vivendo aqui, que é curta. Basta nós olharmos para a nossa família e vamos ver que não nos identificamos com todos, que nem todos se identificam conosco. Isso mostra claramente que a família é um ambiente onde afetos e desafetos se reúnem. Se reúnem para quê? Para churrasquinho de final de semana? Não. Se reúnem para acerto das diferenças. As diferenças morais, as diferenças espirituais, mas cada um tem que voltar exclusivamente para si, para resolver a si mesmo. Porque quando nós resolvemos a nós mesmos, normalmente quem está no nosso lado sofre essa influência positiva, né? E, obviamente, aquele que tenta o suicídio também vai perceber isso, vai se beneficiar disso, né? E principalmente aquele que tentou e não conseguiu. Então, quando a gente vê que muitos dos suicídios podem ter trazido de ontem as impressões de um gesto antigo de suicídio, nós vamos ver a ênfase dessa recidiva de que nos fala a lição.
sempre enraizada pelos adultos que deveriam educar e estruturar a criança, mas por deficiências próprias e irresponsabilidades também, contribuem de modo desastroso para a derrocada na luta daquele serzinho pelo seu desenvolvimento espiritual. Então, olha que a nossa responsabilidade é grandiosa. É luta contra a nossa sombra, é luta contra a nossa ignorância, mas se nós quisermos sairmos vitoriosos, nós temos que não apenas arregaçarmos as mãos, mas, aliás, arregaçarmos as mangas, né? Mas também nos dispormos à luta pelo conhecimento, porque o conhecimento incomoda, nós sabemos disso. A verdade incomoda, porque ela revela quanto falta para nós ainda. Então, mas deixemos, por enquanto, as nossas deficiências de lado e procuremos a luta pela luz. Porque vai chegar um momento em que essa luz, que agora incomoda, ela vai iluminar e nos mostrar com que clareza nós temos que resolver os nossos dramas. Entende? Então, o que a gente observa? Que a desestrutura familiar é o campo propício para a formação de processo sutil de obsessão, que vai contribuir depois para as recidivas de suicídio. Os dramas que o espírito carrega em si e que nós desconhecemos, às vezes até por milênios, são ingredientes formatadores do mau ambiente, que depois prejudicam os recém-desencarnados, que, por sua vez, carregam os germes da recidiva suicida. Quando nós enxergamos, por exemplo, eu sempre, na medida que eu fui entendendo a questão do espiritismo, eu dizia para as pessoas, olha, André Luiz não escreve romance. Emmanuel não escreve romance. Eles descrevem tratados de estudos mediúnicos, estudos morais, estudos espirituais, de uma forma leve, às vezes até poética, como Emmanuel. Observa a obra do André Luiz. São só ensinamentos. E ali também tem suicidas. Não tem só os que foram assassinados, só os que foram roubados, os que foram acidentados, não. Tem os suicidas também. Em Ivone do Amaral Pereira, Memória de um Suicida, a gente observa a gravidade e a força negativa do ato do suicídio. Observando isso, nós temos que fazer mais ou menos como fazia o Divaldo. Cada dia ele escolhia um nome de jornal, de alguém que morreu, de alguém que foi preso, de alguém que suicidou, e vibrava para essa pessoa. Porque aí nós estamos contribuindo para melhorar a vida daquele que nós nem conhecemos e que nem precisamos conhecer nesse momento, né? Entende? Então, quando nós formos analisar fazer uma análise mais íntima desse fenômeno autodestruidor, que nos leva também a sutis ou violentas obsessões, que o amor enlouquecido e o ódio devastador fomentam, além da cortina carnal. Aí nós ficamos pensando, como é que o amor enlouquece? Será que o amor enlouquece mesmo? Ou é uma figura de linguagem, um modo de raciocinar? Porque o amor é o sentimento por excelência. Nós temos em Jesus o exemplo maior da expressão mais viva do amor. E
O que adoece é o modo como nós interpretamos o amor. Porque nós interpretamos o amor com egoísmo. Nós interpretamos o amor com orgulho. Você tem que me amar. Eu não tenho que me preocupar com isso. Isso é orgulho. Porque eu misturo dependência, carência, né, com amor. Eu nem sei como é que eu consigo isso, mas o meu orgulho é tal, né? Boa noite, Alcione. Tudo bem contigo? A minha sombra é tal que eu consigo fazer essas misturas no meu comportamento, na minha conduta, né? Então, eu saio pela vida exigindo que as pessoas me amem. Mas eu pouca coisa ofereço de amor, entende? Porque vejamos bem aqui, o amor é um sentimento por excelência. Tanto que foi Jesus que nos ensinou há mais de 2 milênios. Assim somos nós quem enlouquecemos o sentimento. Tão nobre porque o amor não aceita a inclusão insana do egoísmo, da posse, do orgulho, da vaidade, do exclusivismo. O exclusivismo inútil, com o qual sempre insistimos. Nisto, a soma do desequilíbrio é fomentador. Então, obviamente que o autor espiritual está usando a força da linguagem, né? O amor enlouquecido. Porque nós, quando queremos uma coisa demais, quando queremos alguém demais, e esse alguém não corresponde, nós vamos entrando num processo de loucura para ter esse alguém junto a nós. Criamos um processo de relacionamento difícil, doloroso, contundente, mas queremos porque queremos, entendeu? E aí prejudicamos a vida do outro ou da outra, prejudicamos a nossa vida porque o nosso egoísmo extrapola do sentimento normal. E aí prejudicamos, criamos dores, sofrimento desnecessário, né? Agora, precisamos compreender uma coisa. O suicídio é terrível mal que aumenta na humanidade e que deve ser combatido por todos os homens, sabe? Porque são oportunidades perdidas. Aquele que chega aqui aos 10 anos de idade, aos 15, aos 20, aos 30 e suicida, ele está jogando literalmente na lata do lixo a sua oportunidade de viver, de crescer, de aprender, de desenvolver a si mesmo. Então, se tivermos gente nessas condições perto de nós, nós temos que trabalhar. Nós temos que levar informações de algum modo para essas pessoas, né? Por quê? Existe na criatura que tenta o suicídio, e até aquela que consegue mesmo, uma rigidez mental que resolve pela solução trágica. E aí é uma doença complexa. O que nós temos que fazer é entrar com amor no diálogo, nas vibrações, nos passes, tentar de algum modo induzir essa pessoa a ir a uma casa espírita, a ir a uma igreja, vai numa igreja, pede lá para o padre, pede para o pastor, pede para o, como se diz, o sacerdote da Umbanda,
vai receber ajuda de algum modo. Porque a ajuda chega para nós tanto mais forte ou menos forte, segundo a nossa crença. Né? Então, eu posso me sentir muito bem indo a uma tenda de umbanda e recebendo dos caboclos, dos pretos velhos, dos orixás, a força a força da afinidade, a força dos sentimentos deles, receber, se não a cura, mais uma vontade imensa de parar com aquilo. Porque imagina uma pessoa com tendências suicidas. Ela sofre dia e noite, porque ela é pressionada a fazer uma coisa que às vezes nem quer tanto. Às vezes está apenas e tão somente fugindo. Né? Porque não aceita o ambiente em que está. Né? E isso vai tornando a sua mente rígida, até que ela opta pela solução trágica. Né? Então, é uma obrigação nossa conscientizarmos as pessoas, as criaturas todas, a respeito das consequências desse ato, no além-túmulo. Que além das dores que maceram os familiares e do ultraje às leis divinas, é método salutar para diminuir a incidência dessa solução insolvável. Então, a conscientização, nós entendemos que deveria haver nas casas espíritas, e talvez até um trabalho conjunto, combinado de uma maneira que um mês uma casa fala do suicídio, outro mês é a outra, para levar as pessoas a conscientizar-se de que não é um bom resultado de maneira nenhuma suicidar. Primeiro porque estamos infringindo a lei da vida. Só o Criador tem direito de tirar a vida. E ele não tira. Mas as pessoas morrem por N razões. Primeiro porque a morte é um compromisso da vida. Quando nós compreendemos isso, nós inclusive vamos parar de temer a morte. A morte é um compromisso da vida. Como assim? A gente vive, nós escolhemos viver 60 anos, por necessidades nossas, ou 80 anos, tudo por necessidade nossa. E às vezes temos que chegar a um século, porque estamos retardando o aprendizado. Aí vamos chegar a 100 anos de idade. Mas um dia a gente desencarna, porque o corpo não vai aguentar mais, porque o espírito fica cansado dos ramerrões da vida, né? Das repetições, e o corpo não atende às necessidades. O espírito, tem muita gente que diz assim, meu corpo não aguenta mais nada, mas a minha cabeça está uma maravilha. Né? Isso é uma lógica. A cabeça está uma maravilha porque tem aproveitado o estudo, a conscientização, um monte de coisas. Mas o corpo vai se depauperando, vai se enfraquecendo, vai até, às vezes, se desorganizando para o momento da morte, para o momento do fim, para o encerramento da vida aqui. Então, ao invés de ficarmos chorando, ficarmos com medo, vamos tomar consciência de que realmente é muito mais fácil desencarnar do que reencarnar. Porque quando a gente reencarna, uma das coisas que a gente perde, a consciência. Quando a gente desencarna, nós não perdemos a consciência. Chegamos no espiritual de olho aberto. Hoje uma criança nasce de olho escancarado, mas ela não tem consciência de cultura,
de quem são seus pais, de por que veio, do que vai acontecer com ela. Não. Mas quando a gente desencarna, e o que muita gente espera é encontrar os seus parentes, seus pais, avós, amigos, isso vai acontecer. Mas nós temos que estar de olhos abertos para viver cada momento. Com essa conscientização, tudo fica mais fácil. Entender que nós não devemos tirar a vida do corpo, de maneira nenhuma, porque só vamos trazer prejuízos para nós mesmos. Entende? Então, o que nós podemos fazer enquanto espíritas? Veja a conversa do Manuel Filomeno de Miranda. Dialogar com bondade e paciência com as pessoas que têm propensão para o suicídio. Sugerir-lhes dar um pouco mais de tempo, enquanto o problema altera a sua configuração. Evitar oferecer bases ilusórias para esperanças fugazes que o tempo desmanche. Fazer a promessa, você não suicida não, lá na frente vai acontecer isso, não, não vai acontecer. Nós desconhecemos o histórico, o roteiro espiritual das pessoas. Então não podemos fazer promessa de maneira nenhuma. Sabe, oferecer bases ilusórias por falta de conhecimento do roteiro espiritual de cada um. O que nós podemos fazer as pessoas enxergar é que elas vão alcançar um equilíbrio, elas vão alcançar um bem-estar e vão perceber que viver é muito melhor do que morrer. Principalmente porque nós estamos querendo voltar ao mundo espiritual antes da hora. E isso não vai nos ajudar em nada, né? Então, estimular a valorização pessoal. Acender uma luz no fim do túnel de cada pessoa que a gente descobre que está com esse propósito doentio, né? Acender uma luz no túnel do seu desespero. Entre outros recursos, constituem terapia preventiva, que fortalecerá no exercício da oração, das leituras otimistas, nos passes e no uso da água fluidificada. Nós não temos que oferecer à pessoa o estudo técnico, científico da doutrina espírita nesse momento em que ela está fragilizada, não. Nós vamos oferecer mensagens conscientizadoras mais suaves, mensagens de alerta, mas esse alerta amorável, que a pessoa vai tomando consciência do que é viver. Então, o mais importante é que a criatura que tentou o suicídio e não conseguiu, ela volte a amar a vida. Isso é o mais importante. Que amando a vida, ela vai, com o tempo, esquecer essa coisa do suicídio. Então, por que a gente precisa fazer isso, né? Manuel Filomeno de Miranda repete aqui para nós, para fortalecer a ideia, que aquele que tenta o suicídio e não o vê consumado é um candidato natural ao recidivo, que culmina tão logo se lhe apresenta um modo desencadeador do desejo. A criatura tentou suicídio, não conseguiu, esse desejo, essa tentativa, fica em suspenso. Apareceu uma oportunidade e ele vai executar aquilo. Por quê? Porque o suicídio é o mais grosseiro vestígio da fragilidade humana, que ata o homem ao primarismo de que se deve libertar. Quando, em verdade, o homem é a mais alta realização do pensamento divino na Terra.
caminhando para a glória total, mediante as lutas e sacrifícios do dia a dia. Então, é a mais alta glória divina na Terra, um planeta que já foi um planeta primitivo, e hoje ainda, um planeta de prova e expiação. Observa que as nossas condições humanas ainda não são favoráveis ao mundo de regeneração, totalmente favoráveis, não. Nós temos muita gente boa, temos muita gente fazendo muita coisa de grau de excelência, temos. Mas em termos de 8 bilhões de pessoas, nós não podemos estabelecer, 70% vai ficar para o mundo de regeneração, 30% vai voltar para o mundo primitivo. Nós não podemos fazer essa avaliação. Porque, como nós já dissemos aqui, desconhecemos o roteiro espiritual de cada um. Desconhecemos a força de vontade de cada um. Entende? Por quê? Para o Espiritismo, as tentativas de suicídio infrutíferas não anulam a gravidade do ato e carregam uma força de repercussão espiritual e física profunda, frequentemente resultando em recidivas, que são novas tentativas, se as causas subjacentes não forem tratadas. Então, observa que uma criatura pode tentar o suicídio, não conseguiu. O fato dela não conseguir não quer dizer que ela sarou. Não quer dizer que ela resolveu. Entende? Por quê? Porque a vida é uma concessão divina. É um processo evolutivo contínuo. Quando a gente tenta interromper com uma atitude que vai por fim à vida do corpo, nós estaremos gerando graves consequências e, às vezes, muito prolongadas para nós mesmos. Entende? Então, o que acontece? Nós vamos ver aqui rapidamente, para podermos encerrar, a força das recidivas e consequências. A persistência da dor e a perturbação. As tentativas frustradas de suicídio costumam lesionar o perispírito, o corpo espiritual, que gera um desajuste energético que se traduz em dores físicas ou psíquicas, intensas e persistentes. A criatura só tentou, não conseguiu. Ficou com medo no último momento, percebeu que a dor é muito grande, ela é socorrida, é tratada, mas lesou o perispírito. Esse registro de lesão, ela vai trazer na próxima reencarnação. Isso se ela não tentar novamente, entendeu? A influência obsessiva. A pessoa que tenta o suicídio, frequentemente sob a influência de espíritos obsessores, perversos, que pressionam para a repetição do ato, gerando um ciclo vicioso e recidivo. A dúplice dor. A tentativa mal sucedida não resolve o problema, que nós já comentamos, inclusive. Ao contrário, ele persiste de forma duplicada, pois o indivíduo enfrenta o sofrimento físico inicial, a culpa, a frustração e muitas vezes as lesões ou traumas físicos permanentes decorrentes do ato. Entende? Eu me lembrei agora, quando eu era molecote ainda, sem citar nomes, nós tivemos um vizinho lá no outro bairro que morava lá, que tentou suicídio. Mas ele estava alcoolizado e ele não conseguia parar com a arma apontada para o ouvido. E ele arrancou a orelha dele, porque a arma escorregou, porque ele não tinha firmeza na mão, e
Ele conseguiu, ele deu o tiro e conseguiu arrancar a orelha dele. Depois ele saiu para a rua chorando, falando que ele tinha suicidado, que ele tinha morrido. Mas observa o núcleo de desequilíbrio da pessoa. Então, a gente observa que é obsessão, que é influência negativa muito ruim, entendeu? Porque depois disso vai gerar um profundo desapontamento de perceber que a vida continua e a morte não trouxe a libertação esperada, agravando o estado mental, entendeu? E ainda tem a responsabilidade intelectual. Estamos chegando aqui no final. Aqui. A tentativa premeditada e consciente é considerada uma infração grave à lei de Deus. E a repetição, que é a nossa recidiva, demonstra a dificuldade do espírito em compreender o sentido da vida. Olha como é grave a situação. A criatura tenta o suicídio, não consegue, é socorrida, sara fisicamente, mas psicologicamente continua desarmonizada e vai tentar de novo, porque ainda não compreendeu o sentido da vida. E a nossa obrigação é levar a ela essa compreensão de que a vida é muito mais do que como é que se diz? Uma tentativa de morte como solução. A solução pelo suicídio é a maior ilusão, é a maior mentira que nós podemos contar para nós mesmos. E nós precisamos pensar muito nisso, né? Olha, prevenção e tratamento, para a gente encerrar por aqui. O Espiritismo enfatiza que, apesar de ser um ato grave, há compaixão e possibilidade de socorro. A prevenção envolve o fortalecimento moral, o estudo, a prece e a mudança de hábitos para enfrentar as provas da vida com coragem. Então, se nós conhecemos alguém nessa situação, passando por essas dificuldades, temos que, no mínimo, levar a ela o conhecimento do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. É um auxílio fraterno em um centro espírita, né? Deu para a gente poder entender que, apesar de estarmos errados, Deus é Pai, é justiça, é misericórdia e sempre vai nos ajudar. Entende? Então, que Deus nos abençoe, entendeu? Para a gente compreender que a doutrina espírita ensina que a vida é uma oportunidade de evolução e que a dificuldade enfrentada, que as dificuldades enfrentadas são provas ou expiações necessárias. Quando alguém tenta interromper esse ciclo e falha, a situação que causou a dor geralmente permanece. E o espírito precisa encontrar novas forças para enfrentá-lo, muitas vezes com agravantes do remorso ou de lesões do corpo espiritual. Né? Entende? Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos ficar por aqui. Mais uma vez agradecendo a paciência de vocês para comigo, né? Para continuarmos esse trabalho, esse aprendizado, porque eu sempre disse para vocês, vou reforçar agora, eu sou um espírito necessitado. Então, todo espírito necessitado tem que buscar o seu aprendizado, a sua mudança. Que Deus nos abençoe a todos, que numa prece possamos elevar o nosso pensamento, né, em agradecimento a Jesus, em agradecimento a Deus pela oportunidade renovada e que todos tenham um bom final de semana, né, com suas famílias. Pai nosso que estás nos céus,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos, Pai, as nossas dívidas, em medidas iguais a que perdoamos as dívidas do próximo. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória por todo sempre. Assim, agradecidos, nós damos por encerrado o nosso aprendizado de hoje. Que assim seja.